As escrituras, meu irmão, minha irmã, você vai ver ali quando Lázaro morreu, Jesus chorou. Maria disse: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Aí Jesus diz: Lázaro não morreu, ele apenas dorme, porque para Deus ninguém morre. Há uma alma dentro deste corpo mortal, aleluia. Por trás dessa massa há um espírito. Por isso que a palavra diz, Paulo chega a dizer, aleluias, sabemos que quando este tabernáculo de carne se desfizer, quando essa carne mortal se desfizer, há um corpo novinho no céu, preparado por Deus, um corpo teofânico, um corpo celestial. Aquele corpo não sente dor, não sente cansaço, não sente enfermidade, porque é um corpo teofânico que Deus tem preparado, como diz. Este corpo um dia vai voltar para a terra, porque tu és pó e ao pó te tornarás, mas tem um espírito dentro deste corpo, e o corpo, meu irmão, minha irmã, ele fica sem a vida. Este corpo mortal, ele toma, ele cai morto, ele é comido pela terra, pelos bichos, porque é um corpo mortal, ele foi sentenciado à morte, já está condenado à morte. Mais cedo ou mais tarde, um dia iremos partir. Meu amigo, hoje tu tens escolhas, vida ou morte, qual vai aceitar, qual vais acertar. Jesus diz: eu sou a ressurreição e a vida. Ele chegou no sepulcro de Lázaro e disse apenas uma palavra: Lázaro, saia para fora. Então Lázaro saiu ali já com 4 dias, já estava até com o mal cheio, e lá estava Jesus, a voz da ressurreição, e ele saiu para fora, vivo, novamente, como se nunca tivesse morto, como se nunca tivesse morrido, passado pela morte, porque esse é o Deus que nós estamos anunciando esta manhã para você, meu irmão, minha irmã. Há caminhos que ao homem parece direito, mas os fim dele é os caminhos da morte. Espaçosa e larga é a porta que te conduz à perdição, e muitos são os que vão por ele, mas estreito e apertado é o caminho que te conduz à vida eterna, e é poucos que entram nele. Ninguém quer se renunciar. Jesus Cristo diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Todo aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverás. Se a tua fé está morta, Deus pode reavivar. Ele pode fazer um reavivamento na sua vida. Ele pode te levar à cura. Aonde a medicina não alcança, Deus entra em cena. Deus, ele sempre se faz presente na vida de um filho seu. A palavra de Deus chega a dizer: o clamor do povo de Deus, isso traz Deus em cena. É o clamor quando nós depositamos a nossa confiança em Deus, como diz o salmista Davi: esperei com paciências no Senhor, e Ele ouviu o meu clamor. Levanto meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. É só dele, meu irmão. Muitas vezes estamos cansados, oprimidos, precisando de uma palavra de ânimo, de conforto, e tem uma Bíblia bem do nosso lado, que é a palavra de Deus. Jesus diz: todo aquele que crê em mim, tudo que pedirdes crendo em meu nome eu farei, se minha palavra estiverdes em vós. Ou seja, se a palavra de Deus estiver em você, meu irmão, minha irmã, se você estiver na palavra de Deus, ele diz: se minha palavra estiverdes em vós, e vós estiverdes em minha palavra, tudo que vocês pedirem crendo em meu nome eu farei. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre, eternamente. Porventura mudou Deus alguma vez o seu parecer? Não, meu irmão, minha irmã, ele continua sendo o mesmo Deus. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre, eternamente. Amém, aleluia. Ele ainda salva, ele ainda liberta, ele ainda cura, ele é o curador, ele ainda liberta, ele é o libertador, ele ainda é o mesmo. Creia você nisso. Hoje nós estamos aqui, amanhã não pertence a nós, pertence a Deus. Muitas vezes nós fazemos plano: amanhã vou em tal lugar,
Depois da manhã vou em tal cidade, vou viajar, vou fazer isto e aquilo, e coisas e tais, sem saber que a nossa vida não passa de um sopro. É como a erva que logo cresce e logo em seguida é murcha pelo sol. Amanhã não pertence a mim, não pertence a você, meu irmão, minha irmã, pertence a Deus. Por isso que é bom viver cada minuto de nossas vidas como se fosse o último. Eu digo, temos que viver preparado para a morte, porque quando você está ancorado em Cristo, quando você está firmado na palavra, nada te abala, e a morte é apenas um passe livre para a vida eterna, porque você sai deste corpo mortal que já está condenado à morte. Jesus Cristo diz: o espírito na verdade está pronto, mas a carne, meu irmão, minha irmã, para nada se aproveita. O pau volta para a terra como era, o corpo apodrece, ele tomba, mas o espírito precisa de uma nova morada. E a palavra de Deus diz, como nós lemos aí, Paulo chega a dizer: quando este corpo tombar, quando essa carne velha, cansada, enferma, tombar no pó da terra, nós temos um novinho no céu. Aquele não foi gerado por mulher, não foi feito por mãos humanas, mas foi feito pelo próprio Deus, como ele diz. Deus, meu irmão, ele criou eu, ele criou você, nós estávamos na mente de Deus, antes que houvesse o sol, antes que houvesse lua, nós já estávamos na mente de Deus. O poder da palavra falada, por isso que ele disse: vós estiverdes em mim, minha palavra estiverdes em vós, tudo o que pedirdes, crendo em meu nome, eu farei. E ele é o mesmo ontem, hoje, ele não muda. Se você crê, meu irmão, quando você, o clamor do povo de Deus, ele que traz Deus em cena. Se há uma enfermidade, há uma necessidade, há uma causa, o que é impossível para o homem é possível a Deus. Deus, ele muda a trajetória. Uma oração sincera, do coração contrito e sedento, ela muda a direção de qualquer situação. Uma oração feita com fé, ela comove o coração de Deus. Veja que Ezequias, quando ele estava morrendo, Deus pediu para que Isaías fosse lá e profetizasse para ele: Ezequias, ajeita a tua casa, Ezequias, porque hoje mesmo morrerás, tu não viverás, morrerás. Então Isaías estava indo embora e Ezequias virou para a parede, começou a se humilhar, a chorar. Estava ali ele com câncer maligno, vamos dizer assim, porque estava corroendo sua carne, estava o matando em cima de uma cama, estava ali vegetando, e ele, sabendo que ia morrer, ele virou seu rosto para a parede e começou a chorar: Senhor, lembra-te dos meus feitos, como tenho andado em seu caminho. Fiz de tudo para ser uma boa pessoa, fiz de tudo para fazer da forma correta. Perdoe, Senhor, uma vez mais. Como diz Sansão: perdoe-me uma vez mais, permita-me uma vez mais viver, me cura, me liberte. Então Deus ali, meu irmão, por isso que fala, uma oração sincera pode mudar a mente de Deus. Não que muda Deus, porque ele é o mesmo ontem, hoje, sempre, eternamente, mas Deus pode mudar, porque Deus, ele é amor. E quando ele vê que o ser humano está arrependido do seu mal, dos seus pecados, ele perdoa. Então Deus diz para Isaías: volte lá e fala para Ezequias que ele viverá, acrescentarei seus anos de vida. Mais 15 anos aquele homem viveu. Então esse é o Deus que nós estamos anunciando esta manhã. Há um caminho provido por Deus, aleluias. Lá foi a voz do que clamava no deserto, João Batista. Hoje é o mensageiro da era, o anjo ali, qual foi anunciado. Amós 3, verso 7, certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem revelar o teu segredo ao teu servo e aos profetas. Malaquias capítulo 4, versos 5 e 6, onde ele fala que eis que vos envia o profeta Elias, antes que veio o dia grande e terrível do Senhor, que converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos pais. O que este mensageiro veio trazer? Veio nos trazer a luz da palavra, a levar ao arrependimento, a uma fé apostólica, a um batismo apostólico, como está em Efésios
capítulo 4, versos 11. Capítulo 4, versos 4, melhor dizendo: há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Espírito, qual sobre todos, por todos e em todos. Há um só Deus, há um só batismo. Há vários batismos hoje no mundo afora, no sistema religioso, e o sistema não é levantado por Deus, o sistema é levantado por homens. Batismo pagão que surgiu em Roma no ano 325, que é em nome de Pai, Filho e Espírito Santo, não tem poder para perdoar pecados. Mas Jesus diz que em seu nome convinha, ao terceiro dia ressuscitasse, em seu nome se pregasse arrependimento e a remissão dos pecados, começando por Jerusalém. Lucas capítulo 24, verso 45 ali. E o nome do Senhor é Senhor Jesus Cristo, Pai, Senhor, Filho Jesus, Espírito Santo, Cristo ser ungido. Você tem um pai, mas o nome dele não é pai, é Senhor. Este pai tem um filho, mas o nome do filho não é filho, é João ou algo assim do tipo. Porque filho não é nome, é um título. Pai não é nome, é um título. Então, Senhor Jesus Cristo, eu te batizo em nome do Pai, quer dizer Senhor, do Filho, que é Jesus, Espírito Santo, é Cristo. É em nome do Senhor Jesus Cristo, não é o batismo pagão. Nós não vamos encontrar nas nossas Bíblias batismo no nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Não há um batismo nas trindades que os apóstolos batizaram. Isso veio de Roma, e o sistema religioso tem aceitado este dogma, esta doutrina que veio lá de cima de Roma. Nós sabemos muito bem, mas a palavra está sendo anunciada como mensageiro da era, veio nos trazer a luz da palavra. Esse vos enviou o profeta Elias antes do grande e terrível dia do Senhor. Malaquias capítulo 4, verso 5 e 6. Converterá o coração dos pais aos filhos, coração dos filhos aos pais. Pai, que eu não venha aqui da terra com maldição. Grande dia para aqueles que aceitaram a mensagem da hora, que aceitaram a palavra do fundamento apostólico. Terrível para aqueles que rejeitaram. Então, que hoje ouvirdes a voz do Espírito Santo, meu irmão, não endureçais os vossos corações. A palavra chega a dizer: credes em Deus, credes em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou lhes preparar lugar. Então, esta mensagem, irmãos, que nós temos anunciado, mensageiro da era,